Entre montanhas de imensa altura, e delas rodeada, de forma que a vista se não pode estender, se ergueu essa vila, mais rica e opulenta que todas, pela frequência do comércio e pela abundância de suas minas. Assim registrava Francisco Tavares de Brito, em seu itinerário geográfico publicado em Sevilha, no ano de 1732. Eu me chamo Felipe Novaes, sou doutorando em Música e Cultura pela UFMG, e hoje nós estamos aqui em Ouro Preto, antiga Vila Rica, sede do governo da capitania, cabeça da respectiva comarca, e hoje nós vamos falar um pouco sobre música e músicos em Vila Rica. Então, vem comigo? De 1786, e vindas do reino do outro lado do Atlântico, as notícias do estreitamento político entre os estados português e espanhol. Mais um casório, Dom João VI e Carlota Joaquina. Na matriz do Pilar do Ouro Preto, o ajudante de sacristão-mor, Manuel Moreira Duarte, reunia e contabilizava os gastos para aquela festa. Ornava-se o templo, a construção dos curvos, a construção dos coretos, então tábuas, pregos. No entanto, entre o conjunto de atividades necessárias à celebração dos felizes desposórios dos infantes, a ornamentação da igreja, realizada pelo sacristão da matriz do Pilar, era uma das várias etapas de uma economia das festividades públicas. Por exemplo, para a iluminação das vias, nos dias de festa, arrobas e libras de cera deveriam ser adquiridas pelo poder municipal, e 2 agentes se envolviam diretamente na mencionada troca comercial, o produtor da manufatura e o procurador da vila. A organização das festividades na matriz ficava a cargo do vigário, que calculava e executava o pagamento ao clero assistente, dos acólitos, do reverendo que auxiliaria na missa cantada, do sacristão. E esse conjunto de atividades e agentes econômicos acionados se articulavam pela ação do Senado da Câmara. Respeitando as diretrizes das ordenações do reino, o Código Filipino, e a iura radicata, isto é, o direito daquela terra, o costume enraizado, o Senado da Câmara tinha por responsabilidade realizar as festas em exaltação dos poderes régio e local. Numa América distante do reino, na festa e procissão do Corpus Christi, o próprio monarca se fazia simbolicamente representado. Na festa do anjo custódio, protetor do reino, a ideia do Estado português era performada aos vassalos de Sua Majestade. Vale mencionar que, para além da exaltação do poder dos sumo movens, as elites locais também faziam daquele momento um espaço de reafirmação das relações de poder e dos estamentos que ordenavam a sociedade do antigo regime nos trópicos. Ou seja, as festas desenhavam um grande teatro, no qual se encenavam as próprias relações sociais. Quais eram aqueles que governavam os povos, estratificados entre os mais ilustres e os de menor destaque? Quais eram os oradores daquela cosmogonia que articulava a sociedade em parte de um mesmo corpo cuja cabeça era Bragantina e residia do outro lado do Atlântico? E neste conjunto de atividades, a prestação do serviço de música para as festividades assumia um rito processual diferente aos demais campos. O interessante da economia das festas oficiais do Senado da Câmara é que se organizavam em 4 setores. A organização da festa pelo vigário da matriz, a ornamentação da igreja pelo sacristão do mesmo templo, a aquisição de cera para iluminação pública e a arrematação da música. Esses 3 campos, a organização das festividades, a ornamentação da igreja e a aquisição da cera, elas detinham a centralidade do poder decisório no próprio Senado da Câmara. Então, o procurador da vila escolhia qual o produtor da manufatura e, ao mesmo tempo, respeitando a lógica administrativa do padroado português, tanto a organização da festividade quanto a ornamentação da igreja eram subsidiados pelo poder secular. Já a arrematação da música não havia esse processo de intermediação pelo procurador do Senado da Câmara. O porteiro dos auditórios, um oficial do Senado que coordenava o leilão em praça pública, junto dos juízes, vereadores e escrivão,
iniciava o arremate da música, anunciando se era por ocasião ordinária das festas anuais ou extraordinária por notícia vinda de Lisboa. Em sequência, iniciavam-se os lances, e o menor lance ofertado, em concordância entre poder municipal e arrematante, vencia o pregão. Isto é, quem por menor valor realizasse a festa, terminava o leilão firmando um contrato com o Senado da Câmara. Um termo de compromisso em auto de arrematação era elaborado pelo escrivão da Câmara. Posteriormente, o dito escrivão emitia o regimento do rol das vozes e instrumentos, discriminando os indivíduos que integrariam o grupo representado pelo arrematante. Por fim, era elaborado um termo de fiança, também lavrado pelo escrivão e assinado por uma testemunha fiador. Não obstante, o porteiro dos auditórios emitiu uma certidão, em separado do auto de arremate, no verso da folha que registrava a lista de músicos participantes do grupo, certificando o processo e a configuração daquele quadro de profissionais. Após a realização das festividades, o arrematante solicitava ao escrivão da Câmara a emissão de uma certidão que chancelasse a solicitação de pagamento a ser enviada. O camarista consultava o livro de arrematações e elaborava a documentação, que seria anexada à petição. Logo em seguida, enviava-se a solicitação ao Senado da Câmara, onde era avaliada em sessão oficial e rubricada pelos camaristas. Em momento posterior, a solicitação era submetida à mesa do procurador, que atestava o conteúdo da requisição, retornando para a análise dos camaristas em nova sessão do Senado. Na penúltima fase do trâmite, lavrava-se uma autorização de pagamento, assinada pelo juiz ordinário, vereadores e procurador. Esta autorização era despachada ao tesoureiro, constando o que, quanto e a quem se devem valores. Por fim, junto ao suplicante, o arrematador do serviço, se firmava o termo de pagamento elaborado pelo tesoureiro da Câmara. Tendo em vista o sistema público de arrematações, o Senado da Câmara de Vila Rica estipulava a licitude da atividade através do rol de vozes e instrumentos. Era uma listagem que era apresentada pelo arrematador durante o processo do pregão em praça pública, que constava o nome dos instrumentistas e cantores que iam participar dessa festividade. O rol de vozes e instrumentos ele implicava no maior manejo, no maior lida do próprio arrematador dentro do oficialato em música. Então, um indivíduo que detinha o maior capital político conseguia reunir em torno dele tantos outros hábitos pela sobrevivência comum. Portanto, podem-se sublinhar, no conjunto de atividades necessárias à realização das festividades públicas em Vila Rica, dois processos. Um, no qual o Senado da Câmara desempenhava um papel articulador, através da figura do procurador da vila ou pelo subsídio à esfera religiosa na organização da festa. Isto é, a aquisição de cera, a ornamentação e organização das festividades na matriz. E outro procedimento, destinado à prestação do serviço de música por meio do sistema de arrematações. Este, em específico, era instituído e regulado pela ação do Senado da Câmara, a licitude da atividade de arrematador fundamentada na apresentação do rol de vozes e instrumentos, o rito processual escalonado desde as funções do porteiro dos auditórios no momento do pregão, alcançando em etapa final a execução do pagamento realizada pelo tesoureiro da Câmara. Ou seja, o arremate público, como um espaço de atuação profissional, instituído e regulado pela ação do Senado da Câmara, contudo, articulado pela atuação de oficiais músicos em negociação e disputa no mercado das festas. Para além das especificidades dos mencionados processos, o sistema de arremate de música sugere que a função de músico, pelo menos em Vila Rica à época, abarcava papéis que extrapolavam a composição, direção e execução de obras. Em outras palavras,
um escalonamento das atividades e atribuições do ofício de músico, negociar nos arremates, apresentar-se como fiador de crédito, gerir finanças, articular grupos e representá-los legalmente, por exemplo. Nós nos despedimos aqui de Ouro Preto, aí de vocês Nas Nuvens. Um forte abraço, me chamo Felipe Novaes, sou doutorando em Música e Cultura pelo UFMG. Boa música!